Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para que a gente possa, aprender mais da palavra de Deus, E como vimos hoje no nosso devocional, essa semana nós estamos meditando sobre o tema mansidão. O que é mansidão? Então, o que é ser manso? E o tema de hoje é o maior exemplo. Bom, para nós que professamos uma fé em Jesus Cristo, que anunciamos que somos cristãos, então o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Não só de mansidão, não só no que diz respeito à mansidão, mas em todas as áreas da nossa vida. Então nós acreditamos no Senhor Jesus e Ele é o nosso maior exemplo em tudo. Então nós tentamos ao máximo possível seguir os passos dele, caminhando aqui. Então Ele é o maior exemplo nosso em todas as áreas da nossa vida. É nele que nós nos espelhamos, é nele que nós tentamos ao máximo possível seguir de uma maneira mais correta possível aqui da nossa caminhada. Então hoje, o tema do nosso devocional é o maior exemplo. E está o versículo, a passagem, está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 27 ao 29. O Senhor Jesus falando assim: mas a vocês que estão me ouvindo eu digo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Palavra do Senhor Jesus, E quando nós olhamos também para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12:14, assim: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Então, quando nós olhamos para o nosso maior exemplo, que é Jesus, nós vemos que a vida dele foi um exemplo de mansidão. Quando foi atacado, quando foi caluniado, e quando ele foi levado ao Sinédrio, um pouco antes da crucificação, nós olhamos e vemos na palavra de Deus que ele foi coroado com uma coroa de espinho, bateram na face dele, no rosto dele, deram socos, cuspiram, enfim, fizeram muitas coisas, não só de palavras, mas também como agressões físicas ao Senhor Jesus. Sem contar que ele foi chicoteado, carregou sua própria cruz, foi pregado, perfuraram ele com a lança, até que ele fosse morto. Mesmo assim, antes da sua morte, ele olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, o Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. Mas olhando para a palavra de Deus e esses versículos, e olhando para a vida de Jesus, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, E a gente tenta ver isso. Mas trazendo para o nosso lado não é fácil. Nós aprendemos também que mansidão, ele é uma virtude, do fruto do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o fruto, E junto com os outros 8, nós recebemos a mansidão. Então, nós recebemos eles. Só que, assim como todos os outros, mansidão é algo para ser trabalhado todos os dias. Precisa ser lapidado. Nós precisamos ser forjados através das dificuldades, através das afrontas. Mas e como que está a nossa mansidão? Nós falamos muito de mansidão. Nós falamos muito de manso. Temos um devocional passado que a gente falou sobre o que era ser manso e humilde, Então, mas o que trazendo para o nosso dia a dia? Trazendo para o nosso dia a dia, como está a nossa mansidão? Foi isso que o Espírito Santo falou comigo, quando eu recebi esse devocional. Como que está a nossa mansidão? Esse é um tema que eu preciso melhorar muito, confesso. Ainda preciso melhorar muito. Mas é através do dia a dia, através de exercitar a mansidão que nós aprendemos. E como que é exercitado? Da pior forma possível. Sendo afrontado, sendo caluniado. E isso eu estou falando só de palavras. Mas e se hoje, alguém, batesse na minha cara? Como eu ficaria? Como eu reagiria? Então é algo que ainda precisa ser lapidado. Precisa ser trabalhado dia após dia. Nós olhamos assim e é maravilhoso, a gente tem comunhão, a gente é manso, humilde, com outras pessoas, ou talvez com as pessoas dentro de casa, mas e com aqueles que não gostam da gente? Com aqueles que nos afrontam? Vamos pegar, por exemplo, como que está a nossa mansidão quando, por exemplo, acontece algo com o nosso ente querido?
com a gente, muitas das vezes, a gente suporta muita coisa. A gente engole muita coisa, né? Porque sabe que precisa ter mansidão. Sabe conversar, sabe falar. Mas e quando acontece algo com um ente querido nosso? Com o cônjuge, com a esposa ou com o filho? Um filho adoentado, você vai levar ele no médico, né? Eu pego, por exemplo, aí, que já aconteceu comigo, né? De ver essa condição. De estar com meu filho no médico, né? Aguardando a chamada dele, febre alta, sabe? E a gente fica angustiado porque a gente é pai. E numa certa circunstância, passa alguém à frente do seu filho para ser atendido, né? Eu falo isso porque minha esposa, ela é complicada, né? Mas é uma benção e ela se estressa muito fácil com essas condições quando mexe com os filhos dela, né? Então a gente vê a reação, que a pessoa se torna reativa, o tom de voz muda, né? Então é algo que eu preciso mudar muito, né? Na questão de mansidão. Mas como que está a nossa mansidão? Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, isso é tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas na hora de colocar em prática, temos realmente sido mansos? Realmente temos agido com mansidão com aqueles que realmente nos afrontam, nos ferem? Ou com aqueles que ferem a nossa família? Será que nós temos orado, né, para aquelas pessoas que nos amaldiçoam, para que Deus abençoe a vida delas? O Espírito Santo tem me corrigido muito nessa questão, sabe? De aprender a orar para aqueles que me amaldiçoam. Não é uma tarefa fácil, mas é o desejo do Espírito Santo e é através disso que a mansidão, a característica, a virtude da mansidão, ela vai ser lapidada dentro de nós, até a gente chegar num nível de excelência. Não é fácil, mas é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Então, igual eu falei, é muito bonito a gente falar de mansidão. É muito bonito a gente estar em comunhão, né? E até o próprio Senhor Jesus fala isso. Se vocês são bons com os que são bons, o que recompensa tem? Do que vai adiantar? Né? Então, realmente nós precisamos ser bons, sim, com todos. Ser manso e humilde. Saber falar, saber conversar, saber reagir a uma situação adversa. Né? Mas nem sempre a gente vai reagir de uma forma onde realmente a gente exerça a mansidão. Em situações assim, como eu falei, eu preciso muito de melhorar esse aspecto, essa virtude ainda, né? Preciso que Deus me ajude muito a melhorar essa virtude da mansidão, né? Assim como as outras também, né? Elas estão aí, mas elas precisam ser melhoradas dia após dia, lapidadas. Nós recebemos todas, mas precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Precisamos deixar que o Espírito Santo age através da nossa vida, melhorando essas virtudes que Ele colocou dentro de nós. E isso é uma tarefa nossa também. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas nós temos a nossa. Porque é fácil ser reativo. É fácil. Não é difícil. Então é algo que, quando acontece algo, eu prefiro sair de cena, vamos dizer assim, ficar em silêncio. Quando eu sinto que a mansidão está indo embora, né? Então eu prefiro sair de cena. Prefiro me afastar, ficar em silêncio, até que eu consiga, né? Que o Espírito Santo consiga me acalmar, para que eu possa conversar, para que eu possa dialogar de uma forma clara, específica e ajudar quem está precisando. Porque muitas das vezes, quem nos afronta precisa muito mais ser abençoado do que uma palavra dura, né? Mas nós precisamos sim melhorar. É igual eu falei, é muito fácil a gente conversar, a gente dialogar com quem tem o mesmo entendimento que a gente. Por quê? Quem tem o entendimento que precisa ter mansidão, quando vem conversar com a gente, vem de uma forma diferente. É maravilhoso quando a gente vai conversar com alguém que é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, é manso e humilde, que tem essa característica firmada dentro dele. Até a forma de trabalhar, até a forma de conversar com a gente é algo que a gente sente uma paz, a gente sente uma tranquilidade. Mas e com aqueles que são agressivos? No nosso dia, no nosso trabalho, negócios, aonde a gente precisa lidar com pessoas de diferentes pensamentos. Como que está a nossa mansidão? Como que está a nossa reação nessa circunstância? Então, eu creio que esse devocional dessa semana é um devocional maravilhoso. Igual eu falei, é algo que eu preciso melhorar muito, não só nisso, como em muitas outras coisas. Mas eu creio que esse devocional dessa semana
vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. Espero que faça na sua também. Em nome de Jesus. Deus abençoe.